Olá, bom dia. Estamos aqui, hoje, nessa manhã de sábado, para junto partilhar o Evangelho. O Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 20, do 27 ao 40. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alguns saduceus, que negam a ressurreição, aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, casa-se com ela o irmão dele e dê descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Casou-se depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente, todos os 7 que morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar, e o que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para ele. Alguns dos escribas disseram então: Mestre, falaste bem. Já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nesse evangelho de hoje, a gente vê mais uma provocação, digamos assim, Aqui, esses saduceus que negam a ressurreição, aproximaram-se de Jesus e vieram falar, se a mulher se casar e o marido morrer sem que tenha filhos, que ela pode então, se tornar a esposa do irmão para que ali possa ter filhos e não acabar, como fala aqui, se alguém morrer e deixar com ela o irmão dele e dê descendência ao seu irmão. E ali tinham 7 irmãos, Então, essa mulher se casou com o primeiro, ele morreu, depois casou com o segundo, ele morreu, e sem ter chegado a se formar essa família com filhos. Então, depois, por fim, ela também acabou morrendo. E esses saduceus, que de uma forma assim para provocar Jesus, o que eles fizeram? Eles chegaram para Jesus e perguntaram: quando ressuscitar, qual deles será o marido dela, Fala aqui embaixo, deixa eu me achar aqui, deixar filho. Aí pergunta: na ressurreição, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondeu que os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro, na ressurreição dos mortos, não terão mulher nem marido. Eles queriam ali pegar Jesus ali, assim, de certa forma, assim, que ele tivesse uma resposta. Jesus já respondeu à altura. Ele respondeu que quando eles morrerem todos como
consta aqui que morreram. Quando chegar o tempo de ressuscitar, não vai ter ali o primeiro, o segundo, o terceiro ou o sétimo que vai ser o marido dessa mulher. Porque lá não vai ter essa coisa de posse. E aqui ele se refere, né, esses maridos, como se fosse dono dessa mulher. Então ele pergunta qual deles, qual dos 7 serão o marido dessa mulher. E Jesus simplesmente fala que lá no céu não vai ter nem maridos, né, nem filhos, nem casamento, porque os que serão dignos da ressurreição vão viver como anjos. Aqui fala, né? Eles jamais poderão morrer porque são iguais aos anjos, são os filhos de Deus porque são ressuscitados. Aqui na Terra a gente busca essa coisa, né, de encontrar a pessoa certa, de se casar, de formar uma família, porque a gente vive essa carência, né, humana de buscar estar sempre com outra pessoa. Só que lá no céu não vai ter essa carência. Lá no céu vai ser tudo maravilhoso. Ali vamos ser tudo como os irmãos. Não haverá essa coisa de marido, de filho, mas sim serão como anjos. E o Senhor, ele fala aqui na palavra que os ressuscitados serão como anjos. Jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar, e que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, né? Chamando o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. Ele deixa bem claro aqui que Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Daqueles ressuscitados. Daqueles que vão estar no céu. E que vamos viver na plenitude, na alegria que a gente fala que a alegria aqui da terra é uma alegria passageira, mas lá no céu não. Lá a gente vamos viver a plenitude da alegria divina, da alegria eterna. Ali não vai ter competições, ninguém é melhor do que ninguém, vamos ser todos iguais. E aqui ele encerra falando, né? Alguns dos escribas disseram então: Mestre, falaste bem. E já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. Porque Jesus, ele soube falar, ele soube se expressar de uma forma que eles não tiveram mais como questionar. Eles viram que aquilo que eles estavam querendo fazer para Jesus, ali com umas perguntas para deixar ele assim mal, ele teve a resposta sensata, ele teve a resposta certa. E ali eles não tiveram mais o que falar e se calaram, como fala no finalzinho, né? Não se atreveram a fazer mais nenhuma pergunta. Então, hoje o Senhor, ele vem falar nesse evangelho para cada um de nós, para que a gente possamos mesmo viver aqui a nossa passagem, né? O nosso destino, mas que o nosso lugar é no céu. E lá seremos todos como anjos escolhidos de Deus. Vamos viver todos como os irmãos. Viver num mundo de alegria e de paz. E que a gente possa mesmo guardar em nosso coração que o nosso lugar é o céu, e o céu é perfeito. E que lá não vamos precisar de ninguém, mas sim de Deus. Ele vai suprir toda a nossa carência, toda a nossa falta. E ali vamos ser felizes, vamos ser reconhecidos mesmo ali como filhos de Deus. Amém? Então fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser.